Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, aquele podcast que traz para você um pouquinho mais sobre o universo vascular, sempre com conteúdo científico e de forma descontraída. Hoje o tema é sobre a adesão ao tratamento e quais as dificuldades que a gente tem em usar terapia compressiva. E para discutir esse tema junto comigo, que sou o seu anfitrião, Dr. Rodrigo Kikuchi, eu vou trazer o professor Fausto Miranda Júnior. Professor Fausto, ele é graduado pela Unifesp, aqui a Universidade Federal de São Paulo, em 1970, é livre docente também da mesma universidade, professor titular da Unifesp, ele foi em 2007, e tem orientado várias bancas de mestrado, doutorado, enfim, é um ícone do ensino da cirurgia vascular aqui no nosso país e temos o prazer de tê-lo aqui conosco. Professor Fausto, seja muito bem-vindo. Daí, muito obrigado pelo convite e para esse papo descontraído. É sempre muito mais fácil a gente conversar assim, como se fosse informalmente, do que ficar conferindo dados de estatística e porcentagem. Isso complica muito a conversa, né? Certamente. Professor Fausto, uma coisa, são tantos anos aí dentro da cirurgia vascular, acredito que traz muita experiência, muito conhecimento. Conta um pouquinho como foi a sua trajetória dentro dessa especialidade. Bom, foi desde aluno que eu comecei a ter contato com a vascular, né? E depois foi residência, e assim que eu me formei, entrei já na escola para seguir a carreira docente. E aí passa por todos aqueles estágios, né? A gente aprende aqui, aprende ali, e aí com isso a gente criou a pós-graduação da cirurgia vascular junto com outras disciplinas do departamento. Isso, de certo modo, foi um grande estímulo para estudo, para pesquisa na área, e o que a gente tem feito isso ao longo da vida, né, até agora, uns 50 anos mais ou menos, é exatamente estudar essa área da cirurgia vascular, e foi em várias áreas, artéria, veia, linfático, e isso, de certo modo, dá uma tranquilidade para a gente falar de alguma coisa sobre o tema, né? Olha o E tamanho e a humildade do Dr. Fausto, imagina, isso é um mestre que vai falar. E eu posso dizer pessoalmente, tantos encontros e essas estejam juntos sempre um encontros não aprendizado. faltaram, né? Encontros não Mas, faltaram e foram bastante proveitosos para todos, porque a gente nunca está assim atualizado no último item, né? Quando a gente fala assim, você está atualizado, tá? De repente saiu mais uns 20 artigos na última semana, e você já vê que não está atualizado. Então, é um estudo constante, né, que a gente precisa manter para ter o conhecimento mais atual. Mas isso não implica que a pessoa que trabalha em um consultório, faça sua carreira de médico, sem ser um pesquisador, que ele esteja atualizado com esses eventos que se realizam, né? Tanto na sociedade, os eventos nacionais, eventos regionais, que a finalidade exatamente é tentar trazer para aquele indivíduo que não faz parte da pesquisa, né? Não é um pesquisador, essas informações. Evidentemente, às vezes, esses eventos são muito pesados, né? Porque você traz muita informação em um curto período de tempo, e às vezes a pessoa não consegue absorver tudo. Mas não tem problema, a gente está sempre de porta aberta para discussão, para tentar esclarecer dúvidas, para dizer alguma coisa de experiência que a gente faz de rotina, e nas diferentes áreas que a gente atua, né? então, muito bem, aproveitando a experiência que o senhor tem, professor, com tantos alunos que passaram e também no seu próprio consultório profissional, imaginando a terapia compressiva, que largamente a gente conversou aqui com o doutor Eduardo da Mata, dizendo que a terapia compressiva é aquela mais utilizada na nossa especialidade, que é desde do paciente que não tem doença, mas tem sintomas, né, como peso na perna e tudo mais, até aquele paciente que tem aquelas ulcerações, aqueles problemas mais sérios na perna, em que tempo que o graduando ou aquele que está estudando começa a ter contato e começa a prescrever a terapia compressiva? Isso é um ponto. E historicamente, dentro da medicina, o senhor tem conhecimento de como começou essa história da terapia compressiva na nossa área?
Eu me lembro de figuras assim de tempo de guerra, inclusive, né? Que os soldados utilizavam, acho que romanos, ou sei lá, não sei se os egípcios usavam essa técnica, principalmente o pessoal da infantaria, para poder andar bastante, eles enfaixavam as pernas com pele de carneiro e tudo mais, para poder ter um desempenho razoável na hora da batalha, né? Então, isso já é uma história bem antiga, quer dizer, eu não sei data assim, não lembro a data exatamente, mas sei que desde os tempos imemoriais, a poesia foi achado assim por acaso, o pessoal fez e observou que funcionava. Não sabia explicar por quê, mas funcionava. Então, todos esses soldados da infantaria utilizavam esse recurso para poder ter caminhadas mais longas e ter um desempenho melhor na hora da batalha, né? Então você vê, né, esse pessoal que está ouvindo aí, tanto colegas profissionais ou não profissionais, há quanto tempo já essa história de apertar um pouquinho a perna ajuda, principalmente nesses longos períodos em pé. Mas hoje, né, professor, a gente não usa pele de carneiro para segurar as pernas. Hoje a gente tem uma série de dispositivos que a gente conversou já um pouco em outros capítulos. E, aliás, você que está aqui ouvindo a gente, não perca de ouvir os capítulos anteriores, porque a gente discutiu um pouquinho sobre esses materiais, que nós temos as ataduras, nós temos meias de diferentes tipos, nós temos hoje os dispositivos de velcro, enfim, qual que é desses materiais aquele que é mais prescrito no dia a dia? Seguramente é a meia elástica, né? A meia elástica é, vamos dizer, a campeã de Ibope, né? Porque isso a gente fala desde a época de graduação dos alunos, a facilidade do uso, né? A facilidade de acesso, mas o que a gente tem de experiência, assim, na parte de atendimento do SUS, né? No Sistema Único de Saúde, que é feito lá na Escola Paulista, é que esse pessoal que teoricamente necessitaria utilizar a meia é o que tem mais dificuldade de obtê-la, que é o problema econômico desse pessoal que é atendido no SUS. Então, a gente, desde o começo, a gente chega lá e tanto o doutorando quanto o residente vê o acompanhamento desses pacientes, ou só o portador de varizes grandes que não foram operados ainda, ou então aqueles com úlcera varicosa, que precisavam de uma compressão mais eficiente e tudo mais. Mas o que a gente fazia sempre era tentar conseguir doações de meia para poder distribuir para esse pessoal para utilizar durante até ser operado, porque havia uma demanda muito grande para operar e você tinha uma restrição da parte hospitalar para atender a todos esses pacientes. O que a gente Então, fazia normalmente era utilizar a compressão com a faixa de crepom, porque a gente não tinha faixa elástica disponível, e utilizava a bota de una, então, principalmente para as úlceras, né? Então, a gente usava a bota de una, hoje é chique, né? Vem com tudo enroladinha, fácil de aplicar, você pode fazer no consultório, mas naquela época ela vinha em blocos, feita pela farmacêutica, e era aquecida no banho-maria, num recipiente, e depois aplicado na perna do doente. Você passava aquela gás de rolinho, né, na perna do paciente, interessando a área da úlcera, e depois era pincelado aquela substância até ele ter uma consistência boa. E perfeito. isso foi uma grande terapêutica. Eu acho que isso aí, do ponto de vista de utilidade, assim, na prática, foi muito útil. Hoje já tem essas pré-feitas, né, que você compra, mas que para o doente de SUS também é uma limitação. Então, a gente tenta sempre alguma doação para tentar ajudar esse paciente mais grave, né? Aquele paciente que tem uma úlcera que precisa de uma contenção contínua, né? O acompanhamento para atender esses pacientes. Mas eu Bom, acho que a então, mulher continua sendo a campeã, assim, mesmo não especialista, né? O não especialista sempre fala, usa uma meia elástica, mas a informação é meia incompleta, né? Não sai assim totalmente uma informação para o paciente, como é que usa, como é que não usa e tudo mais.
E o senhor acha que essa dificuldade da informação, né, essa passagem, dificulta ou diminui a adesão do tratamento? Porque a gente ouve muito o pessoal reclamar, né, professor, que aqui no nosso país é quente, ou a meia incomoda, é desagradável, é difícil de pôr. Será que Não, mas isso é real. A parte do uso da meia, assim, no tempo quente, que nem a gente aqui, apesar que aqui no Sudeste a temperatura é mais amena. Principalmente a gente ouve falar do pessoal que trabalha no Nordeste, que a queixa é quase 100%, né? A temperatura mais alta, você usa uma meia que, principalmente se usar uma meia 7/8 ou meia calça, o indivíduo queixa muito do problema de calor. Então, o que a gente usa aqui de recurso, principalmente quando a gente tem na época quente aqui, né, na época de verão, então a gente, em vez de receitar aquelas meias 7/8 ou a meia calça, a gente utiliza a meia até o joelho, né, 3/4. Isso, de certo modo, atenua um pouco o calor, apesar que deixa a preocupação no paciente, como é que fica às vezes que estão acima do joelho. Mas a gente explica, olha, às vezes ficam lá, mas elas têm uma pressão menor do que aquela que está no tornozelo ou na perna. Então, a explicação faz com que o paciente entenda que aquela meia, apesar de ser assim limitada à parte da perna, ela funciona bem para aquilo que a gente está tentando utilizá-la, né? Então, essa então, é a qual que é questão. a responsabilidade, então, professor, do profissional de saúde, aquele que está lidando com esse paciente, eh, qual que é a responsabilidade, como que ele pode manejar essa falta de adesão do paciente na terapia compressiva? Quais são as ajudas que ele pode dar, ou as informações que ele pode passar para que o paciente realmente tenha esse período de adesão à terapia compressiva maior? Eu acho que aí é a questão de explicar o que está acontecendo, porque cada paciente tem uma queixa diferente, né? O território venoso é terrível, ele tem uma queixa desde nada até a úlcera varicose. Então, às vezes você tem um indivíduo que tem mínimo sintoma e se incomoda com o calor e acaba não aderindo à utilização da meia. Mas o que a gente tem, assim, no paciente que não é aquele ambiente de SUS, que é aquele pessoal mais simples, aquele pessoal de consultório, o que a gente faz? É aquele pessoal que trabalha sentado o dia inteiro, às vezes está num ar-condicionado razoável, quer dizer, então é uma pessoa que você consegue convencê-la a usar a meia continuamente. Porque a queixa que é? Dor na perna, um cansaço, um inchacinho no fim do dia. Então, isso daí você vai lá, procura, faz ultrassom, faz isso, faz aquilo, e não acha coisa nenhuma. Então, o que você acha que é o problema postural mesmo dela, ficar parada, não mexer. Então, a gente recomenda, às vezes, até nesses escritórios mais chiques, colocar aqueles pedais para o indivíduo mexer o pé, né, para não ficar imóvel, sentado, né? E também a gente recomenda, esse é um cuidado que a gente precisa ficar atento também, é o tipo de assento que ele utiliza, porque às vezes o indivíduo usa um banquinho lá, fica todo torto, digita totalmente sem ergonomia nenhuma, e no final do dia ele fica metendo a culpa numa telangiectasiazinha que está lá inocente, ele acha que aquele que está provocando a dor na perna, e não presta atenção no jeito que ele senta na cadeira. Então, todas essas informações são úteis para o paciente entender a utilidade que a meia tem para essas queixas mínimas, né? E, evidentemente, se alguém tem uma variz assim declarada e está com problema de sair do trabalho, do emprego, o que a gente faz? A gente vai usar a meia durante esse período, 3, 4, 5, 6 meses, até ele consiga ajeitar o horário no trabalho para ser submetido ao tratamento, ou cirúrgico, ou endovascular, sei lá, um tratamento que elimine esses pontos de refluxo, né? Muito bem, então, pessoal, aí lembre-se da ergonomia e de sempre mexer. Agora, momento utilidade pública aqui, então, professor Fausto, o que é esse negocinho de mexer o pé embaixo da mesa? Explica para a Bom, gente o que é isso. isso é uma coisa que o pessoal fica meio assim, porque isso existe nas lojas cirúrgicas, né? Quer dizer, é tipo um tabladinho que você põe embaixo da mesa e ele funciona que nem um pedal. Você tem um pedal de máquina de costura antiga, né? Que você pedalava, ela rodava, né? É uma coisa semelhante, só que não tem roda nenhuma. Você vai movimentar o pé, ou seja, o que você faz? Você faz o movimento da panturrilha e do tornozelo.
Isso, de certo modo, estimula o retorno venoso e não fica aquela posição parada, lá quietinha, sem fazer coisa nenhuma, que provoca aquele sintoma no fim do dia. Então, aquela pessoa que Perfeito. trabalha sentada o dia inteiro, principalmente hoje em dia, que se usa muito computador e tudo mais, então o indivíduo fica praticamente, às vezes, 4, 8 horas, né, em 2 períodos, fica sentado sem mexer a perna. Então, com aquele pedalzinho lá embaixo, que é um estradinho que movimenta a perna, ele consegue melhorar essa queixa e, às vezes, até dispensar a meia, né? Isso, de certo modo, fala contra a meia. Quer dizer, se o indivíduo se adaptar bem com esse estado, ele acaba, às vezes, até não utilizando a meia. Mas Mas isso, por outro lado, né, professor, isso pode ajudar a aumentar também a adesão, uma vez que, não, eventualmente, ele consegue compensar uma forma não. o uso da meia. O pessoal mais sintomático, aquele pessoal que tem uma queixa mais constante, você chega lá não acha nenhum ponto de refluxo na extremidade, refluxo venoso, né, na extremidade, você consegue fazê-lo aderir ao tratamento com a meia. Então, você usa uma meia de uma compressão menor, então o desconforto é menor também. Ah, Então, a estética dessa meia é melhor do que a meia de compressão mais alta. Então, isso tudo faz com que a pessoa adera ao tratamento, né? Aceite o tratamento de uma maneira mais tranquila. E, geralmente, tem pessoas lá que eu uso, tem mais de 10 anos que a gente segue, assim, né? Tipo, conhece a mãe, conhece a filha, então, e vê que isso realmente funciona, quer dizer, o pessoal adere ao tratamento. Mas tem aquele pessoal mais complicado, né, que sente calor, trabalha na rua, e na hora que você fala para usar meia, ele fala, não, mas isso aqui dá muito calor, fica muito quente. Então, a solução que a gente acha é usar 3/4, que é a mais tolerada, vamos dizer assim, né? Porque meia calça, 7/8, o pessoal que trabalha na rua não quer nem saber, né? Não tem incomoda como muito. esse tipo de... Então tá bom. Eu, como bom aluno do professor Fausto, olha aqui, professor. Ah, ah. Você Embaixo tem... da minha mesa. Você que está escutando a gente num podcast não pode ver, mas vá lá no canal do YouTube que eu estou mostrando justamente o pedalzinho que o professor Fausto ensina a gente a utilizar aqui embaixo da nossa mesa. Eu tenho embaixo da minha, uma vez que eu fico muito aqui no computador. Então, é um Bom, aprendizado. Eu sou um bom aluno, né, professor Fausto? Estamos ficou aqui ao vivo. utilizando os ensinamentos. Professor, uma pergunta. Na sua experiência, qual que é o período crítico que o profissional de saúde que acompanha o paciente tem que ter mais atenção, que é o período que o paciente conseguiu a meia, a gente já viu dificuldade de acesso, mas aquele que conseguiu a meia desiste de usar. Existe um período que é mais crítico, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que realmente o senhor observa que deu, o paciente não usa mais e a gente tem que retomar a atenção para esse paciente voltar a utilizar? Eu acho que o problema está mais relacionado com a queixa do paciente, né? Quer dizer, o paciente, se for oligossintomático, ele já acaba desistindo de usar, porque ele acha que ele tolera aquela queixa, né? Mas o paciente mais sintomático, aquele paciente que está aguardando um procedimento cirúrgico ou endovascular para tratamento das veias, esse paciente adere melhor ao tratamento. Então, ele entende que, enquanto esse período de espera, que vai ser 3 meses, às vezes até um ano, dependendo do tipo de emprego que ele tem, então o indivíduo adere ao tratamento mais fielmente do que aquele indivíduo que é oligossintomático. Mas isso varia, tem muita gente que usa porque se sente confortável e a estética da meia atual, né, aquela de baixa compressão, é bem tolerada e o pessoal se sente melhor com a meia elástica de baixa compressão do que com a meia comum que se usa para meia calça, né, meia longa, que é utilizada para vestimento, né, vestimento Então, comum. na realidade, quanto pior o paciente, melhor a adesão pelo período. Quanto melhor a clínica do paciente, mais dificultoso é mantê-lo dentro da terapia Exatamente. compressiva. Porque na idade o paciente sempre pensa assim no lado econômico, né? Quer dizer, então, como não tem meia genérica, né? Temos que usar meia original.
Então fica aquela briga, mas será que é cara, aquela isso, aquilo, e daqui a 3, 4 meses eu vou ter que trocar a meia. Então para eles, eu acho que isso aí não é uma grande vantagem. Então, a parte econômica também pesa nessa decisão se continua a usar ou não. Então, a gente tem que tentar contornar essa situação, no sentido de explicar para ele o que ele tem de queixa, o motivo da queixa, né? Se é muita avariz ou pouca avariz, é o tipo de trabalho que ele tem, e outra é motivá-lo a usar, apesar desse preço que ele acha que é meio caro, mas que ao longo de 6 meses vai torná-lo assim menos sintomático do que se ficar sem nada, né? Sem coisa nenhuma. E qual que é a importância clínica do uso continuado da meia elástica, professor? Em que situação realmente fica imprescindível? Então, esse foi aqueles benefícios que a gente já falou, né? Quer dizer, você vai aliviar os sintomas que o paciente apresenta. E o tipo de meia ou de compressão que você vai utilizar vai variar. Quer dizer, o indivíduo que tem, por exemplo, um linfedema pequeno é diferente daquele paciente que tem uma varizinha que você tratou e ele teve uma solução razoável. Então, aquele indivíduo que tem um tratamento tipo contínuo, que vai ser um longo prazo, esse indivíduo acaba aderindo melhor, né? Porque ele percebe que ele tem um conforto quando utiliza esse tipo de a compressão. Não necessariamente a meia elástica, porque às vezes você tem que usar uma meia de uma tensão mais forte ou pouco elástica para ter um resultado melhor, principalmente nos casos que é aqueles linfedemas pequenos, né, que não são muito fibrosos. Então, nesse indivíduo, ele tem uma aderência muito boa. A gente vê que o efeito é tremendo, né? Quando você faz a fisioterapia complexa e utiliza uma meia de pouca elasticidade, o resultado é excelente, assim, ao longo do tempo, né? Em termos de conservar a pele, em termos de sintoma, né? Recidiva do edema, isso funciona bem. O que a gente sempre tem que falar, isso é uma coisa que a gente sempre, para o pessoal que não é da área, é assim, que é a maneira de vestir a meia. Porque às vezes ele estraga a meia, porque a mulher geralmente tem aquelas unhas compridas, né? Quer dizer, homem não tanto, mas o homem tem mais força na mão do que unha. Mas na hora que você coloca ela inadequadamente, ela perde a sua utilidade em um curto período de tempo. Então, com 2 meses, no máximo 3, a meia já está inutilizada. Então, a gente às vezes recebia no ambulatório, daquele pessoal que a gente doava a meia, ele estava com a meia no tornozelo, achando que estava funcionando a meia. Não, mas você não está vendo que a meia caiu? Mas ela ficou um pouquinho larga. Não é que caiu nada. Eles colocam a meia errada, rompe as fibras, né, do tecido, e a meia perde a sua função, ela acaba virando uma meia comum, né? Então, esse dado também é importante, como calçar a meia, né? Aquela inversão do pé, a colocação sem não pegar com a ponta da unha, pegar com a polpa digital. Isso é a coisa mais importante para você calçar a meia e conservá-lo por um período maior, mais longo, né? Então vamos lá, professor. Com certeza o senhor já fez isso muito na carreira do senhor, seja no consultório, seja lá no Unifesp. Oriente-nos a colocar uma meia elástica. Então, isso aí eu tinha até, tinha até um videozinho que te mostrava, que a gente trabalhava também naquele, às vezes para fisioterapeuta ou para enfermagem. Então, a gente tinha um videozinho que mostrava que você pega a meia, inverte o pé, né? E aí, com o pé invertido, então fica toda a meia jogada para o lado onde o pé foi invertido. Então, com as polpas digitais, né, com as polpas dos dedos, você calça a meia naquele pé invertido, calça totalmente o pé e o restante da meia você também traz com a polpa digital sobre o pé e aí consegue subir para a perna. Porque o grande problema é que o pessoal quer calçar como se fosse uma meia comum e não dá, porque ela é elástica, né? Ela é tensa, né? Então, na hora que você vai puxar para o tornozelo, ele não passa no calcanhar. Então, essa ideia de inverter o pé, né? O pé fica invertido, fica que nem como se fosse uma sandália. Você traz a pé, monta até o calcanhar e depois traz aquele restante do tecido, sobrepondo sobre o pé, aí ele sobe no calcanhar e vai para a perna. Então, dessa maneira, você consegue calçar razoavelmente a meia. Então, Agora, tem é o problema fácil. de quem calça meia, né? Tem os problemas de Nossa. quem calça meia. Então, por exemplo, uma pessoa muito obesa,
só com artrose, ou de quadril, de joelho, ou de ombro, às vezes, né? Porque você vai passar e dói o ombro. Uhum. Então, esses problemas são inerentes de cada paciente, então não tem como contornar, né? Então, naquelas pessoas que têm esse problema, ou seja mais obeso, ou tem uma artrose, existe um dispositivo que você calça a meia, né? Que são os calçadores de meia metálico, em que você monta a meia dessa mesma forma que eu expliquei, calça o pé e puxa a meia. Mas se a pessoa tem uma limitação muito grande, com obesidade muito mórbida ou artrose muito importante, precisa de auxílio de alguém. Mas com esse calçador de meia, né, que o próprio fabricante fornece, você tem que comprar, lógico, mas ele funciona para calçar a meia nessa pessoa que tem alguma limitação, ou obesidade, ou artrose, né? Então, precisa de um auxílio de alguém, mas geralmente uma pessoa só resolve o problema. E facilitar ou ensinar corretamente o A paciente a calçar a meia, calçar, calçar a isso meia. ajuda ele a aderir ao tratamento também, uma vez que ele não vai Ah, ter uma claro, dificuldade a claro. menos, né? É, Muito mas bem, então, pessoal, aí a importância de você que usa a meia, aprender a calçar para não tornar isso tão aquela dificuldade da manhã, e também aquele profissional de saúde que lida com isso, lembre-se que você tem que ensinar o seu paciente como calçar da melhor forma para realmente facilitar o processo. Agora, tem algumas situações que a gente recebe aqui que são inerentes da própria pessoa. Eu queria saber como que o senhor lida com essas situações. Por exemplo, um usuário da meia elástica que não consegue usar ou não gosta de usar porque é obeso e diz que a meia ela aperta demais. Uhum. Como que se pode melhorar ou existe alguma coisa nesse tipo de reclamação, professor? Então, aí é o seguinte, quer dizer, se a pessoa tem uma perna muito grande, que excede ao tamanho disponível das meias, né, essas meias de prateleira, evidentemente essa pessoa vai precisar fazer ou a meia sob medida, que aí já é um custo diferente, que existe, agora nós temos fábricas várias, que antes, no começo, quando era começo de carreira, só tinha uma que fazia. Hoje em dia tem várias que fazem a meia sob encomenda. Então, aí seria feita a medida da extremidade desse indivíduo para a colocação de meia. Uma outra coisa que também acontece, que é bem complicado, é aquela pessoa que tem uma coxa larga e uma perna fina. Então, ele compra a meia pela perna e não entra na coxa. Não tem comunicação. Se for uma meia calça, uma meia 7/8, o indivíduo não consegue calçar. Então, nesse indivíduo, você tem que orientar. Não pode chegar e falar, compra uma meia lá e toca no pé. Você tem que dar uma orientação no sentido, ou você usa meia só embaixo, ou vai ter que mandar fazer uma meia, confeccionar a meia. Então, não tem meio termo isso daí. A meia é estática, né? Quer dizer, se ela é feita por uma certa circunferência, e você pega uma circunferência que é 2, 3 vezes aquele tamanho que foi calculado, ele vai ter um aperto nessa região bastante grande, vai incomodar, evidentemente, né? E principalmente aquela pessoa que a gente vê, que é o bariátrico, ele às vezes tem uma perna que não é muito gorda, né? A coxa é gorda, mas a perna tolera até talvez o tamanho grande. Mas tudo isso tem que estar sob medida, né? Tem que ter aquelas medidas clássicas que se faz para comprar a meia, isso tem que ser feito antes de comprar a meia, né? Porque senão você vai comprar uma meia pequena, não vai conseguir calçar. Então, esse indivíduo precisa ter um cuidado melhor em termos de orientação de como comprar a meia, né? E essa, E o tamanho, né? A extensão da meia, 3/4, 7/8, ou meia calça, tudo mais. professor, essas medidas usualmente são feitas nos pontos de venda dessas meias, né? O senhor acha que essa educação é suficiente ou precisaria do próprio profissional que está realizando ali a prescrição que faça essas medidas de modo que seja mais precisa essa prescrição? Eu acho que a única coisa que você pode fazer, geralmente já vem até na caixa da meia, né? Os locais onde você precisa medir. Então, antes, a meia vinha a meia assim, seca, né? Sem muito comemorativo, e as instruções estavam dentro do pacote. Então, o cara tem que abrir a meia para ler o que está escrito lá dentro. Uhum. Hoje em dia, praticamente, as meias já vêm na própria caixa, já vem as medidas e os locais que você deve fazer a medida. Temos que medir o tornozelo, a panturrilha, a coxa, a extensão da perna, para saber o tamanho, se é pequeno, médio, grande, e tudo mais.
Então, hoje fica mais fácil. E, geralmente, o que a gente tem observado é que os pontos de venda tem um profissional lá que teve algum treinamento para me fazer essas medidas, né? Então, a gente tem pouco problema, assim, tipo assim, ó, eu comprei a meia errada. Isso é uma coisa que a gente não costuma observar, principalmente assim no consultório, aquele pessoal que vai comprar aqui, comprar ali, que é aquele preço mais em conta, né? Então, você manda ele, né, num lugar e vai no outro. Mas você vê que a meia, ela vem na medida exata daquela perna. Então, acho que nesse ponto, acho que esses pontos de venda estão, vamos dizer, fazem o papel deles, né? Eles cumprem em fazer a medida e tal, que não é uma coisa assim de especialista, né? Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer a medida de uma perna e daí fazer, principalmente quando você tem, por exemplo, uma pessoa que está em casa, que não pode sair e tudo mais, às vezes você orienta o familiar, fala, olha, mede aqui, mede ali, e daí você compra uma meia lá para aquela pessoa que tem dificuldade para se locomover, ou sair de casa, ou coisa parecida. Muito bem. Professor, dê algumas dicas para os pacientes, para os usuários, para que eles se sintam mais confortáveis, que eles continuem usando a meia. Recomendação em qual tipo de situação realmente eles estão prevenindo uma evolução, como o senhor falou no caso do linfedema. Enfim, estimule os usuários de meia a continuarem usando. O que o senhor falaria para essas pessoas? Não, a única coisa que a gente tem é assim, por exemplo, se ele tiver alguma variz que ele não vai operar, por exemplo, aquela senhora que tem alguma comorbidade X, né, que coloque em risco a operação de varizes, que isso é meio raro, mas isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Então, o cardiologista fala, olha, tem um risco de operar. Isso é lógico, a família chega lá e fala, o que o senhor acha? Se ele falou que tem risco, tem risco. Então, a gente não pode dizer que variz é 0% de mortalidade. Então, a gente não quer que essa mortalidade apareça, né? Isso é um desejo de todo profissional. Então, nessa paciente que é preocupada, que tem medo se vai operar, não operar, por exemplo, vem a família junto e fica aquele monte de comentários, a gente orienta a MEI, fala, olha, a MEI, ela não vai fazer subir a veia, mas ela vai diminuir a queixa que a veia provoca. Então, dessa maneira, você consegue fazer aquela pessoa que, vamos dizer, deveria operar varizes, não operou, utilize a MEI. Isso a gente tem conseguido um sucesso razoável. A gente tem visto que aquelas pessoas que têm alguma outra comorbidade, aquela família preocupada, ela é um pouquinho obesa, a gente tem conseguido uma adesão boa para o uso continuado da meia. Então, a gente explica para o familiar, geralmente é assim, né? Se a pessoa tem alguma dificuldade em entender, tudo, a gente pede para ouvir um familiar junto, e a gente explica para o familiar como funciona a coisa, como orientar, de como calçar, e o porquê que usa, e passar um creme depois à noite, porque a pele geralmente pode ficar um pouquinho irritada com a compressão contínua. Então, tudo isso faz com que o indivíduo faça adesão ao tratamento e use, vamos dizer, continuamente a meia. Principalmente, vamos dizer, na semana, ele talvez deixe de usar a meia no fim de semana, porque vem os parentes, não sei o quê, e não quer mostrar uma meia grossa, porque se for usar aquela de compressão alta, ela não fica lá muito estética, então às vezes o pessoal deixa de usar no fim de semana e no resto da semana usa. Então, esse tipo de orientação tem que ser meio paliável, né? Não pode chegar lá e falar, se não usar, o pé vai cair, não sei o quê. Essa coisa é besteira. A gente tem que explicar por que ela vai se beneficiar com o uso da meia. Então, aí a pessoa entende como é que a coisa funciona. E é lógico que ele não pode esquecer de cuidar da pele, né? Quer dizer, depois que usa a meia, toma o seu banho, passa um creme e vai dormir. Quer dizer, essa seria uma orientação que faz com que o indivíduo entenda que aquela meia não vai prejudicá-lo, né? Só vai trazer benefícios no sentido de acompanhamento do mesmo. Muito bem, professor. Agora, apelando para o senso educacional que o senhor tem, imagine que o senhor esteja falando com os alunos da graduação de medicina, ou mesmo aqueles que estão fazendo a pós-graduação em cirurgia vascular. O que o senhor diria para esses alunos na hora de ensinar os pacientes a colocar? Quais são as dicas que você dá para o profissional de saúde para ajudar o paciente a aderir ao tratamento da terapia compressiva?
Então, aí vai depender do profissional que a gente está falando. Por exemplo, antes a gente dava, agora não dá mais, mas a gente dava aula para enfermagem, né? Então, conceitos gerais de medicina e as doenças em si, de uma maneira geral, e evidentemente que a parte de cuidar de enfermagem quem dava era o corpo de professores da enfermagem. Mas você dava aquelas recomendações de uso da meia, o cuidado com calçar, o cuidado com a pele depois que usa durante o dia. Então, eram recomendações gerais. E as orientações que a gente dava eram seguidas. Não adianta obrigar o doente a usar. Ele tem que entender que usar vai trazer benefícios para ele. Então, essa é a mensagem que a gente passa. Né? Mesmo para o indivíduo que não vai ser especialista, aquele generalista, aquele que vai fazer outra especialidade, porque a gente recomenda é assim, quer dizer, existe esse recurso. Se você achar que o doente é muito complicado, manda ele para o especialista. Né? Não vai querer tratar uma coisa complicada, uma úlcera varicose que você não está acostumado a tratar, vai querer tratar, fazer um curativinho lá com uma pomadinha qualquer, você não vai conseguir melhorar esse doente. Então, o melhor seria encaminhá-lo para o especialista. Então, para caso complicado. Às vezes, caso vai simples, rejeitar uma meia elástica não é tão complicado. Principalmente quando ele vai no ponto de venda e o pessoal faz a medida direitinho e vende a meia adequada, isso acho que não vai ser um problema sério. Mas para o especialista, que a recomendação que a gente dá, além do uso da meia em si, para que serve esse tipo de meia, ou se o edema é muito grande, um pouco intenso, isso a gente sempre fala, é melhor você não entrar. Se você afastou a casa cardíaca, renal, sei lá, você manda para o especialista para ver qual tipo de meia melhor. Porque hoje em dia a gente tem alternativa da meia de alta elasticidade, de baixa elasticidade, tem aqueles procedimentos com velcro. Então, dependendo do doente ou da doença que o paciente está apresentando, a gente vai recomendar um tipo de compressão diferente. Entende? Então, não é tudo que a meia elástica resolve. A meia elástica resolve, vamos dizer, 80%, 90% dos casos. Mas tem alguns casos que tem que ter um tratamento direcionado para algum tipo de compressão diferente daquele que oferece a meia elástica. E o senhor que está dentro da educação na área da saúde, especificamente na área da educação médica há tantos anos, como que o senhor vê o ensino da terapia compressiva aos profissionais de saúde e se a gente evoluiu nessa área ou tem muito que evoluir, como a gente pode fazer a melhorar esse segmento do nosso ensino? Não, eu acho que é que a gente na escola, a gente tem a vascular, ela tem uma área própria, né? Ela tem um tempo de ensino próprio, assim, algumas faculdades não têm vascular assim com horário disponível, né? Então, geralmente ela entra dentro de cirurgia e o indivíduo recebe, às vezes, uma, duas, três aulas, às vezes não recebe aula nenhuma da parte vascular. Pelo menos na escola que a gente tem a oportunidade de ver, porque os alunos, além das aulas teóricas que a gente dá naquela graduação, terceiro, quarto ano, e quando eles passam no internato, eles sigam com a gente durante 2 semanas. Então, eles vão no ambulatório, eles vêm fazer a curativa, vêm fazer a indicação da compressão, vê eventualmente o uso de uma faixa elástica. Então, tudo isso o indivíduo sai com uma noção, é lógico, uma noção básica, pequena, mas ele sabe que isso existe. Então, no nível de pós-graduando, a coisa já faz em termos de pesquisa. Então, você tem tratamento utilizar, nós tivemos uma época lá que a gente tinha fisioterapeutas que faziam o tratamento do linfedema, então ficava claro a necessidade da terapia de compressão nesses pacientes. Então, a gente aprendia com elas e ela aprendia com a gente. Então, era uma troca muito útil, né, em termos do que fazer com o doente que tem um edema, assim, vamos dizer. No caso, a gente, essa fisioterapeuta era tratar do linfedema em si, propriamente. Mas foi um ensino muito grande para a gente, para saber o tipo de faixa que usa, o tipo de compressão que mais se adequa àquele membro todo deformado que o linfedema mais grave tem. Então, tudo isso teve uma informação que, em certo modo, os residentes nossos que participavam desse atendimento do paciente via esse tipo de alternativa, né, de emprego de uma compressão de um jeito ou de outro. Né? Uma boa parte que tinha um linfedema menor, você usava a meia elástica tradicional. E os outros maiores, você usava a compressão por enfaixamento. Então, isso de alternativa
à medida que a gente fala para o não especialista, a gente fala, se o edema complicou, não é cardíaco, não é renal, não é, você manda para o especialista, porque ele tem recurso, tem informação para dar o melhor tipo de compressão para aquela queixa que o paciente está apresentando, né? Excelente, professor. Estamos chegando agora ao fim do nosso tempo, do nosso bate-papo. É sempre muito agradável conversar com o senhor, a gente aprende muito e isso eu posso dizer por experiência própria. Professor, o senhor tem mídias sociais, as pessoas podem dar muito like por lá, ou o senhor não está nesse meio? Olha, eu não sou muito. A minha, a minha esposa é mais Facebook do que eu. Eu tenho o Facebook, foi meu filho que abriu faz muito tempo, né? Ele fez lá uma figura, não sei o quê, achou. Mas a gente fica meio não muito de mídia social. Então, realmente, eu estou devendo isso. Vou dizer que, do ponto de vista Mas, de mas, atualidade, mas o senhor está lá no Facebook ou no Instagram? não, eu tenho os dois, Então, mas eu então prefiro. pessoal, todo mundo que está ouvindo, seja no podcast, seja aqui no YouTube, procura lá, Dr. Fausto Miranda, e vamos subir o número de seguidores do professor para ele começar a ficar mais ativo nas mídias sociais. Algumas publicações mais. Eu realmente sou, vamos dizer assim, eu sou preguiçoso nessa parte aí, né? Muito bem. Muito ligado com pesquisa, e você fica lá procurando o trabalho disso, trabalho daquilo, e assim é assado, e a conversa não é boa para o ponto de vista social, né? O pessoal leigo está pouco ligando se tem 1% a mais, 2% a menos, entende? Essas coisas realmente fica difícil você chegar e falar na mídia, olha, se você usar esse remédio aqui, você vai ter esse resultado, e fica complicado. Então, eu realmente não tenho muita tendência assim, à mídia social, mas eu acompanho mais ou menos. Tem uns Instagrams que a gente acompanha, assim, em termos de edição, de atualização, a gente acompanha, mas eu propriamente, isso é uma meia-culpa, né? Eu realmente não sou muito ativo nessa parte de mídia social. Mas não lembra, todo mundo, pessoal, vai lá no convite e vai lá, procurem lá nas mídias sociais do professor Fausto, vamos aumentar esse número de seguidores, vamos fazer esse grande professor, na palavra mesmo, mostrar parte do trabalho dele para todos. Professor, agradeço muito estar conosco, foi um bate-papo de grande aprendizado, garanto que todos que estavam do outro lado também têm essa mesma sensação. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Acho que é bastante interessante você ver que isso aqui já faz parte da mídia social, né? Quer dizer, você consegue atingir um pessoal que não é o técnico, né? O pessoal mais de informação geral, aquele que tem algum parente com esse tipo de doença, né? Ele vai procurar informação e acho que essa informação tem que ser informação boa. Não pode ser aquela informação sensacionalista, como a gente já teve aí nessa período de Covid, que atrapalhou a vida de todo mundo. Mas a informação correta, eu acho que é a parte mais importante dessa vida social. Eu acho que é isso que talvez possa nortear o pessoal que tem mais tendência, mais facilidade de se comunicar, é trazer uma informação correta e não uma informação sensacionalista que fala, olha, se fizer isso daqui, nunca mais vai ter. E a gente sabe que, principalmente em veia, você morde a língua, né? Você fala, nunca mais vai ter operação. Não, nunca mais vai ter veia. Daqui a 5 anos aparece, doutor, você falou que não tinha a veia aqui. Então, Exatamente. a gente precisa Isso aí. tomar muito cuidado na hora de se comunicar com o povo, assim, né? Com o não técnico, né? Isso aí. Muito obrigado, professor. Pessoal, chegamos Exato. assim ao fim de mais um episódio do podcast Papo na Veia. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e lembrando que aqui nós temos o convite para você continuar acompanhando o Papo na Veia nas principais plataformas de podcast e no YouTube da Jobst. Não se esqueçam de inscrever para continuar ali recebendo informações. Se você tiver algumas sugestões de temas, elogios e qualquer crítica, escreva nos comentários ou envie o e-mail para jobstbrasil@essity.com. Lembrando que esse se escreve com E, dois S e TY. E a gente vai sempre ter episódios carregados de informação, como nós tivemos esse, carregado de experiência também, e acompanhando a gente também no Instagram, @jobstbr.
Não deixe de compartilhar e curtir esse episódio. Lembre-se, aqui no Papo na Veia você não fica sem assunto. E nos encontramos no próximo episódio. Nos vemos lá.